Meu namorado instalou uma câmera escondida no meu quarto. Olá, o meu nome é Raquel. Eu tenho 19 anos e eu vim sozinha do interior para morar na capital. Depois de 6 meses que estava aqui, eu comecei a namorar o Sérgio, mas ele fez algo que eu não gostei, nem um pouco. Quando eu saí da minha cidade, eu vim em busca de uma vida melhor, um emprego bom, continuar os meus estudos e algumas outras realizações pessoais. Porém, não era minha prioridade ter um namorado. No início, eu morei na casa onde trabalhava como babá. Os patrões eram super legais, mas o que eu queria era ter um cantinho só pra mim. E aí, eu trabalhei muito para conquistar isso. Enquanto eu morava com os meus patrões, eu comecei a comprar algumas coisinhas e eu deixava guardado na casa de uma outra funcionária da casa, da qual eu me tornei muito amiga. Até que depois de algum tempo, eu fui passar o final de semana na casa dessa minha amiga, a Gi, e ela me apresentou o primo dela, um rapaz muito gentil e atencioso, e eu confesso que fiquei interessada por ele. Começamos a conversar pelo WhatsApp todos os dias, e ele não esperou muito para dizer que estava querendo me namorar. Mas eu queria conhecê-lo melhor, então eu pedi para a gente se divertir mais vezes antes de assumir qualquer compromisso. Percebi que ele não gostou muito da ideia, mas acabou aceitando, já que eu também não tinha a menor intenção de mudar o que eu havia falado. Aliás, lembrei que a minha mãe tinha recomendado muito que eu tivesse cuidado ao começar a me relacionar com alguém. Quando fez 3 meses que eu estava morando na capital, eu consegui alugar uma casa. Era pequena, mas aquela casa era minha e eu estava muito feliz. Conversei com os meus patrões e disse que eu já tinha uma casa para morar e que eu gostaria de dormir nela. E eles prontamente concordaram e até me ajudaram me dando uma cesta básica. Consegui organizar as primeiras coisas em casa e já mandei logo foto para minha mãe. E ela desejou tudo de bom para mim e me avisou que logo viria me visitar. Passaram-se algumas semanas e ela veio mesmo, e eu adorei a visita, porque a comida da minha mãe é tudo de bom. Para falar a verdade, eu estava morrendo de saudade delas e das minhas irmãs. Pena que elas não podiam ter vindo junto com a minha mãe. Comentei com a minha mãe sobre o Serginho e ela logo quis conhecê-lo, para ter certeza que ele era uma boa pessoa, pois ela dizia que o coração de mãe não se engana nunca. E ela gostou dele e eu fiquei bem feliz por isso. Então, começamos a namorar e no começo foi ótimo. Mas aos poucos eu fui percebendo que ele era bastante ciumento. E olha que eu nem sou tão bonita assim. Mas eles se comportavam como criança às vezes, ficando emburrado por algumas coisas que não tinham nada a ver. Quando eu saía para trabalhar, ele fazia questão de me levar no ponto de ônibus e na volta ele estava lá, me esperando. E essa situação foi meio difícil para mim. Eu não estava acostumada a ter uma pessoa me vigiando. Mas como eu gostava muito dele, acabei não dizendo que isso me incomodava, mesmo porque ele estava sendo muito gentil, me ajudando com a pintura da casa e outros reparos que eu ainda precisava fazer. Foi então que eu decidi dar uma cópia da chave para ele, pois ele saía mais cedo do trabalho e ele dizia que podia ir antes para fazer a reforma. E eu estava grata pela ajuda que ele estava me dando. A única coisa que eu não permitia era que ele dormisse na minha casa, porque eu não achava que deveria ser assim um namoro, sabe? Então eu sempre dizia que seria melhor cada um ficar na sua casa para que funcionasse bem. Ele não gostava muito dessa ideia e ele vivia insinuando que eu devia ter outros motivos pelo qual eu não permitia que ele dormisse lá. Parecia que ele achava que eu realmente estava mentindo para ele, que eu tivesse algum segredo. Foi então que eu precisei viajar com os meus patrões, porque a família toda ia passar 2 semanas na praia. E eu confesso que até gostei. Eu não conhecia ainda o mar e eu estava super ansiosa para aproveitar tudo, mesmo que cuidando das crianças. Então eu liguei para Gisele e pedi para ela colocar água nas minhas plantas. Sim, a minha mãe tinha ido lá
e no pouco período que ficou, quase transformou a minha casa num jardim botânico. A minha amiga disse que eu podia ir tranquila, que ela cuidaria de tudo e limparia a casa também, já que a pintura estava quase na fase final. E eu não sabia como agradecer aquele gesto tão nobre dela. A viagem foi ótima. Nunca me diverti tanto. O mar era tão lindo que eu saí enviando fotos para minhas irmãs, que ficaram também encantadas com tanta beleza. Era tão bom poder caminhar pela praia e curtir o sol junto com as crianças. Aquele ventinho e barulhinho do mar me encantaram. Serginho ligava o tempo todo. Os meus patrões já estavam incomodados com aquela situação, porque por mais que eu estivesse na praia, era trabalho. Com isto, eu resolvi desligar o celular e deixar no hotel, e eu expliquei os motivos para o meu namorado. Os dias passaram super depressa e eu acho que eu aproveitei mais do que eles. Eu estava realizada e revigorada, pronta para voltar para casa e ver como tudo tinha ficado. Quando eu cheguei, me surpreendi como a casa tinha ficado linda. Não sabia como agradecer meu crush. Ele tinha feito um trabalho incrível e ainda tinha comprado uma TV nova para mim, dizendo que era um presente pela casa nova. No final de semana, fomos ao cinema e depois jantamos em um restaurante bem bonito. A comida estava uma delícia. Fiquei mais tranquila quanto a ele, sabe? Parecia que as coisas estavam melhorando entre a gente. Eu achei até estranho o fato dele não ter me pedido mais para dormir em casa. E quando eu perguntei sobre isso, ele disse que havia entendido a minha posição. Eu fiquei tão feliz por ele compreender que não tinha nada demais naquilo. Foi então que eu me lembrei que antes de viajar, a minha amiga Gisele havia me falado que o Serginho faria aniversário. E eu achei ótimo ela me contar antes, porque então a gente conseguiu combinar de fazer uma festa surpresa para ele. Afinal, ele estava mais que merecendo aquilo. Combinamos com os amigos e também com a família. E fizemos um churrasco do jeitinho que ele gostava. Ele ficou dizendo que estava muito feliz e não parava de me agradecer. Aquela noite foi especial mesmo. Nos divertimos bastante. O churrasco rolou até de madrugada e o pessoal estava bem animado para continuar no dia seguinte. Alguns dias depois, eu recebi o resultado do meu vestibular e eu tinha passado. Faria a faculdade que sempre tinha sonhado. Eu parei e pensei que pela primeira vez tudo estava dando certo na minha vida. Um mês se passou e estava bem difícil e cansativo conciliar tudo, mas era a vida que eu tinha sonhado viver. E sempre que eu falava com os meus pais, eles faziam questão de dizer o quanto estavam orgulhosos de mim. Eu não precisava de mais nada, tinha tudo. Agora era só agradecer por minhas conquistas e pelo namorado maravilhoso que me apoiava em tudo e entendia a minha ausência algumas vezes. Eu tirei férias do serviço junto com a faculdade e o Sérgio me convidou para ir conhecer os pais dele, que moravam em Goiás. Eu super topei. Eu precisava descansar uns dias. Eu fui muito bem recebida na casa dele. Amei conhecer os irmãos dele, que eram muito divertidos. Parecia que a gente já se conhecia há séculos. E eu estava mesmo me sentindo em casa. Ele me levou para conhecer a cidade e depois prometeu que ia me levar para conhecer a avó dele, que morava em um sítio. E eu, como garota do interior, adorei a ideia do passeio. Seria uma viagem incrível. Quando voltamos para minha casa, o Sérgio me falou que viajaria a trabalho e que ficaria uns 3 dias fora, mas que ligaria todos os dias, e isso eu já esperava, né? O que eu não imaginava é que essa viagem revelaria algo que eu não pude acreditar. Eu fiquei extremamente chateada, porque eu nunca imaginei que ele pudesse fazer algo assim comigo. Na segunda noite da viagem do Serginho, a lâmpada do meu quarto queimou e eu até tentei trocar sozinha, mas era alto demais, então eu chamei um vizinho. Para minha surpresa, quando ele tirou a lâmpada, encontrou uma câmera escondida lá dentro. Ele perguntou se eu havia colocado lá e eu disse que não fazia ideia da existência daquilo. Logo cheguei à conclusão de que tinha sido o Sérgio.
Eu não quis perguntar para ele por telefone, mas também fiz questão de não atender mais as ligações dele. Eu estava com muita raiva. Como ele podia ter feito isso comigo? Ele não confiava em mim. Eu contei para Gi e ela ficou indignada com a atitude do primo também. Pedi que ela não contasse para ele. Eu mesma queria olhar na cara dele e perguntar por que ele tinha feito aquilo comigo. Por que ele não confiava em mim. Assim que ele chegou, veio direto para minha casa. E ele estava bem nervoso porque eu não estava atendendo as ligações dele. Mas ele já sabia que eu havia descoberto a câmera. Ele tinha visto o meu vizinho encontrando. Ele até tentou se explicar o inexplicável, né? Pedindo desculpa e ao mesmo tempo justificando aquele ato horrível, dizendo que ele havia colocado a câmera para saber o real motivo de eu não ter deixado ele dormir na minha casa. Cada palavra dele me irritava um pouco mais. Eu pedi a minha chave de volta e eu tive que colocar um fim no nosso relacionamento. E eu sofri bastante por isso, porque eu gostava muito dele, mas eu não podia confiar mais nele. E eu sei que a base de qualquer relacionamento é a confiança. Tudo isso me fez perceber que eu precisava de alguém que confiasse em mim, pois eu precisava de um relacionamento onde não existisse muito ciúme, sabe? E desconfiança, para que ele fosse saudável e para que eu conseguisse realmente ser feliz. Eu vou deixar mais 2 histórias aqui para vocês assistirem. Se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Um beijo e até a próxima história que é amanhã. Tchau, tchau!